Salve, salve, moçada, estamos aqui mais uma vez, né? Vamos, terceira série, acabando, vamos lá. Mais duas provas, vestibular, batendo na porta aí, vamos que vamos. Bom, meninos, hoje vamos falar sobre colocação pronominal, que é uma matéria muito tranquila, tá? É só você saber exatamente, primeiro, precisa saber que é o pronome. Segundo, precisa saber qual que é a relação dele com o verbo, quer dizer, o posicionamento dele, o verbo. Então, o pronome vem antes do verbo, ou vem depois do verbo, ou vem no meio do verbo. É isso, tá? Esses praticamente são esses três posicionamentos do verbo. Então, a colocação do pronome átono está relacionado à harmonia da frase. Ou seja, para que a frase fique bem melhor, não é isso? É para que a assonância, não é isso? Que a harmonia na audição, né, da colocação do pronome fique melhor, tá bom? A tendência do português falado no Brasil é o do uso do pronome antes do verbo, próclise, né? Então, olha, não sei, que faz uma confusão. Ó, gente, coloca pré antes. Ó, próclise, pré, ó, pré, antes, próclise, tá? No entanto, há casos em que a norma culta prescreve o emprego do pronome no meio do verbo, mesóclise, né? Ou após o verbo, ênclise. De acordo com a norma culta, no português escrito, não se inicia oração com pronomes oblíquos. Gente, essa aqui, não sei se vocês perceberam, que está em destaque, tá? Está em destaque. Isso quer dizer o seguinte, meus queridos, que é equivocado, que não é exatamente previsto pela norma culta, começarmos uma oração com pronome oblíquo átono. Mas é o que mais nós fazemos, né? Nós fazemos só isso, né? É muito comum. Se falar, me dá um pão, por favor, me empresta isso, me passa aquilo, certo? Te darei o céu, meu bem. Mas então, na questão coloquial, é o que nós fazemos. Mas a gramática fala que não é certo, né? Que não está, né, de acordo com as normas cultas. Mas, né, isso como na questão coloquial existe uma liberdade, né? Não existe aquele cuidado com o vernáculo. Mas, mais uma vez falando, certo? É importante dizer que a gramática tem suas leis. E essas leis gramaticais, sobretudo no meio acadêmico, sobretudo no meio corporativo, quando vocês forem trabalhar, né? Quando daqui a pouquinho vocês já serão CLTs, né? É muito. Ah, você é CLT, você é empresário. Ok, você vai ter que ter uma interlocução com o mercado. E o mercado exige exatamente uma, uma correção no modo de falar, não é isso? Um prestígio linguajar, né, voltado à norma culta. É isso, tá bom? Então, de acordo com a norma culta, falando sobre ela, né? No português escrito, não se inicia um período com pronome oblíquo átono, né? Assim, na linguagem falada, se diz me encontrei com ele. Na linguagem escrita, se usa encontrei-me com ele, tá? Então, é importante entender quando nós podemos falar, quando não podemos falar. Nós vamos usar o coloquial, né, essa forma menos rigorosa, em casa, com os amigos, né, numa situação de informalidade. Agora, quando nós tivermos uma situação de formalidade, quando estivermos, né, mais uma vez, na academia, nos seus trabalhos, na universidade, no colégio, quando nós tivermos uma reunião, não é isso? Nós vamos utilizar sempre a forma correta, né? Que é a norma culta, tá bom? Encontrei-me com ele. Orações substantivas, vou voltar ao texto. Orações substantivas, adjetivas e adverbiais, desde que sejam reduzidas, percebia que o observavam, não é isso? Aqui é uma coisa muito interessante, porque o pronome é pronome, é por isso, tá? Este é o homem que te procurava, que te procura. Caso me ausente, cuide dos nossos negócios. Verbo no gerúndio, né? Regido pela preposição em, tá? Gerúndio é uma das formas nominais do verbo, tá? Então, gerúndio, particípio infinitivo, né? Então,
Em se plantando, tudo dá, né? O verbo no infinitivo pessoal precedido de preposição. Em intentos são para nos prejudicarem. Seus intentos são para nos prejudicarem. Bom, aí seguindo, nós vamos ter uma orientação muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? Sendo a próclise a tendência Sendo a próclise a tendência, é aconselhável que fixem bem poucas regras de mesóclise e ênclise. Assim, sempre que estas não forem obrigatórias, deve-se usar a próclise, a menos que prejudique a eufonia da frase. Fonia é o som, né? É, a, a, a- é o correto som, aquela harmonia, né? Isso da frase. Casos que ocorre a próclise, lembrando que a próclise vem sempre antes, né? Sempre quando nós tivermos um sentido negativo. Então, o que vai acontecer? Ó, esta aqui, essa palavra não, oxi, tá bom, tá, então, essa palavra aqui, não, e só essa palavra, só o não. Quero só o não, gente. Quero só o não, certo? Por que que é essa palavra aqui? Certo? É um advérbio de negação, ok? O que está fazendo esse advérbio de negação? Está atraindo esta palavra aqui, ó, certo? Está atraindo este pronome. Então, esse pronome aqui está sendo atraído pelo advérbio de negação. E ninguém erra aqui, né? Ah, não me falou a verdade. Ou ninguém fala, não falou minha verdade. Até parece até uma forma legal. Não falou minha verdade, bobagem. Não me falou a verdade. Então, o advérbio atrai exatamente o pronome para junto de si. Advérbio sem pausa em relação ao verbo. Aqui, te espero pacientemente. Bom, quando nós estamos falando de termos gramaticais, de classes gramaticais, eu preciso saber as classes gramaticais. Então, olha só como é interessante, né? Até para a aplicabilidade da colocação pronominal, é imperativo que nós tenhamos o domínio das classes gramaticais. Porque quando nós falamos de advérbio, né? Qual que é o advérbio? Essa palavra aqui, né? Que é o aqui. Então, esta palavra, esta palavra é um advérbio de lugar, não é isso? Então, o advérbio de lugar está traindo esse pronome oblíquo átono para junto de si. Espero-te, perdão, aqui te espero pacientemente, né? Bom, eu estava pensando, quando eu falei espero-te, eu queria mostrar para vocês como a gente fala as palavras e muitas vezes a gente não tem noção do que são as palavras. Primeiro, pronome. O que vem a ser um pronome? Pronome é a palavra que substitui o nome. Ponto. Certo? O que é um pronome oblíquo? Aquele pronome oblíquo, nós falamos pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? Nós temos esses pronomes pessoais do caso reto só servem para sujeito. Não é isso? Eu comprei, tu comprastes, ele comprou, nós compramos, vós comprais, eles compraram. Não é isso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí nós vamos ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Que isso é esse aqui. O T é a segunda pessoa do pronome pessoal do caso oblíquo. E caso oblíquo, diferentemente do caso reto exerce só função de sujeito. E o caso oblíquo exerce função de complemento. Nesse caso aqui, eu te espero é objeto direto, né? Do verbo esperar. Espero o quê? Eu espero quem? Espero você, espero-te, né? Então, no caso, espero tu. Então, meus queridos, é importante nós entendermos que para que o conceito seja bem dominado, é importante que nós dominemos também
todas as nomenclaturas, todas as palavras, senão vocês não vão entender nada. Eu vou ficar falando, pronome pessoal do caso reto. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para você, né? Você fala, o Cássio está exigindo demais. Por exemplo, o que significa oblíquo? Oblíquo é indireto, certo? Por que indireto? Temos o pronome pessoal do caso reto e tem o pessoal do caso indireto. Para não falar o indireto, fala oblíquo, certo? É isso. Continuando aqui na nossa tela, havendo pausa indicada por vírgula, recomenda-se a ênclise, né? Ontem encontrei-o, né? Observe aqui também a importância do emprego da vírgula, né? Olha só que interessante, né? Se não tiver vírgula, é próclise. Se tiver vírgula, já passa a ser ênclise, que já passa a ser um outro caso. Então, nós precisamos saber muito a diferença entre um e o outro, sobretudo no emprego também das vírgulas, né? Então, ontem, vírgula, encontrei-o no ponto do ônibus, de ônibus. Se não tivesse a vírgula, fica ontem eu encontrei no ponto do ônibus, né? É isso. Pronomes indefinidos, ninguém o chamou aqui, né? Observe que o pronome definido é ninguém, tá, gente? Então, de novo, eu volto àquela questão. Eu preciso saber exatamente que vem a ser um pronome, tá? Então, tem aqui, pronome indefinido, ninguém. Orações interrogativas. Quem lhe disse tal coisa? Né? Quem lhe disse? Também, olha só, esse pronome interrogativo, quem, tá? Que vai atrair o pronome oblíquo lhe, tá? Ah, continuando, orações optativas, que exprimem o desejo com o sujeito anteposto ao verbo Deus lhe pague, certo? Deus lhe pague, Senhor. Né? Também fala assim, Deus pague-lhe, né? Deus lhe pague. Você está escrito tudo, a gente fala, Deus te abençoe, né? Deus lhe pague, tudo isso aqui a gente não erra, tá? Orações exclamativas. Quanta honra nos dá sua visita, né? Ninguém fala, quando a honra dá-nos sua visita. Isso aí, ninguém, é legal, já está na sintaxe de todo mundo. Caso de ênclise, o verbo no início da oração, desde que não esteja no futuro, né? Então, é, trago-te flores. Aí você vai falar assim, por que o futuro? Porque o futuro é caso de próclise, tá, gente? Perdão, no futuro é caso de mesóclise. Ah, verbo no imperativo afirmativo. Lembrando que imperativo afirmativo é quando o verbo expressa uma ordem. Amigos, digam-me a verdade. Hã? Ninguém fala, me digam a verdade. É o comum, né? Falar. Verbos no gerúndio. Desde que não esteja precedido pela preposição em sair, deixando-a aflita, né? Não ninguém fala de sair a deixando-na aflita, não deixando-a aflita. Verbo no infinitivo impessoal, redigido de preposição. Lembrando que infinitivo é uma das formas nominais do verbo, né? Nós temos o particípio, gerúndio e o infinitivo, né? Ah, com outras preposições, é facultativo. O que que significa facultativo? Facultativo você coloca ou não. Aqui quem era certa, né, nesse caso, né? Se colocou está certo, se não colocou está certo também, né? Apressei-me a convidá-los. Estava para dizer-lhes a verdade, ou estava para lhe dizer a verdade, tá? É isso. Bom, caso de mesóclise, o verbo, gente, só usando mesóclise quando o verbo vai ser dividido por um pronome, e a mesóclise é bem facinho aqui, tá? Então, aqui, é obrigatório somente o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito que indica uma ação. Lembrando que o futuro do pretérito indica uma ação que poderia ter acontecido lá atrás e não aconteceu. Se o verbo no futuro vier precedido pelo pronome reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, de qualquer outro fator de atração, ocorrerá a própria. Claro, eu te amo, né? Não fala não tem nem como. Amar eu te. Bobagem, ninguém vai falar uma bobagem dessa, tá? Mas como for um pronome oblíquo, um pronome átono oblíquo, aí sim vai ter que ficar no meio do verbo, certo? Presta atenção aqui para ficar tranquilo para vocês. Eu
lhe direi toda a verdade. É isso? Nesse caso, né? Tu me farias um favor? Observe que esses verbos aqui são todos apresentados, né? São todos conjugados, estão no futuro, mas em compensação, eu é o pronome pessoal do caso reto, tu é o pronome pessoal do caso reto. Mas, se tiver, se tiver uma questão no futuro, nós vamos ter aqui, ó, principal verbo indefinitivo ou gerúndio. Se a locução verbal não vier precedida por um fato de próclise, o pronome ato deve ficar depois do auxiliar, não é isso? Devo lhe dizer a verdade. Devo lhe dizer a verdade, ou devo dizer-lhe a verdade. Havendo fato de próclise, o pronome átono deverá ficar antes do verbo auxiliar e depois do principal. Não lhe devo dizer a verdade, não devo dizer-lhe a verdade. O verbo principal no particípio, se houver o fato de próclise, o pronome átono ficará com, assim, depois o auxiliar. Havia lhe dito a verdade. Claro que aqui a gente vai entrar naquele caso lá que não se inicia a oração, né, com pronomes oblíquos atos, né? Fica aqui facinho. Se houver fator de próclise, o pronome átono ficará entre auxiliar. Não lhe havia dito a verdade, haver de e ter de infinitivo. Pronome átono deve ficar depois do infinitivo. Hei de dizer a verdade, tenho de dizer a verdade. Tá bom? A última observação para terminar aqui. Não se deve omitir o hífen nas seguintes construções: devo lhe dizer tudo, estava lhe dizendo tudo, havia lhe dito tudo. Turma, muito obrigado. Nós estamos lá no colégio para qualquer dúvida, certo? Ah, os exercícios nós faremos na próxima aula e até lá. Tá chegando o vestibular, tá bom? Qualquer coisa, procure-nos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Valeu. Muito obrigado. Valeu, turma.